Todas as células de um indivíduo possuem o mesmo genoma. Por exemplo, na espécie humana, este genoma corresponde a 23 pares de cromossomos. Por isso, células com o mesmo genoma possuem características diferentes e formam órgãos diferentes, como, por exemplo, o rim, o fígado e o intestino. As diferenças entre os vários tipos celulares dependem dos produtos funcionais resultantes de genes particulares que a célula expressa e de sua interação com o ambiente. Na célula, uma série de fatores influenciam quais genes serão transcritos e em que quantidade. Isto é feito por meio da regulação da expressão gênica. Expressão gênica é a tradução das informações que estão codificadas no gene em um produto funcional, como proteínas. A expressão gênica pode ser influenciada por fatores ambientais, gerando o fenótipo do organismo. A expressão gênica pode ser regulada por meio de várias etapas, sendo elas: alteração da estrutura gênica, etapa transcricional, etapa de processamento do RNA mensageiro, etapa relacionada à regulação da estabilidade do RNA mensageiro, etapa relacionada ao nível traducional, etapa de modificação pós-traducional. Neste vídeo serão enfatizados os mecanismos de regulação da expressão gênica para as etapas de alteração da estrutura gênica e para a etapa transcricional. Na etapa de alteração da estrutura gênica, ocorrem modificações no DNA, como metilação e acetilação, que interferem na sua compactação. A metilação consiste em adição de grupos metil a bases nitrogenadas do DNA, e a acetilação consiste na adição de grupos acetil nas histonas. A acetilação de histonas e a metilação de bases nitrogenadas do DNA influenciam sobre quais sequências estão disponíveis ou não para a transcrição, ou seja, para o processo de produção de proteínas. Para entendermos melhor a acetilação e a metilação, precisamos ressaltar as diferenças entre heterocromatina e eucromatina, já que a acetilação e a metilação afetam diretamente esses tipos de organização do DNA. O cromossomo é formado pela cromatina, que é composta de uma molécula de DNA enrolada em proteínas. Essas proteínas são chamadas histonas. 8 histonas se associam formando octâmeros. O DNA se enrola 2 vezes ao redor desses octâmeros, sendo fixado a eles pela histona 1, formando os nucleossomos. A organização do DNA em nucleossomos é que permite a sua alta compactação. Os domínios do cromossomo que possuem cromatina altamente condensada são chamados de heterocromatina, e os domínios que possuem cromatina pouco condensada são chamados de eucromatina. A heterocromatina é formada, em sua maior parte, por sequências repetitivas de DNA, que não participam da produção de proteínas, ou RNA funcional. A heterocromatina possui nucleossomos menos espaçados, que não permitem o acesso das moléculas que participam do processo de transcrição, como, por exemplo, a RNA polimerase. A eucromatina é composta por sequências de nucleotídeos que participam da produção de proteínas, ou RNA funcional. A eucromatina possui nucleossomos mais espaçados, que permitem o acesso das moléculas que participam do processo de transcrição. Na acetilação, as enzimas acetiltransferases adicionam grupos acetil às proteínas histonas, o que desestabiliza a estrutura do nucleossomo. Essa desestabilização
permite que o DNA se separe das histonas e que as moléculas que participam do processo de transcrição tenham acesso ao DNA. A restauração da ligação do DNA às histonas ocorre quando a enzima desacetilase remove os grupos acetil das histonas. Outro fator que interfere na estrutura da cromatina é a metilação do DNA. A metilação consiste na adição de grupos metil a bases nitrogenadas do DNA. A metilação acontece nas bases citosinas, sendo que o DNA fortemente metilado está ligado à repressão da transcrição. A metilação da citosina é mais comum quando esta base está adjacente à guanina, no mesmo filamento. Regiões do DNA com muitas bases citosina e guanina no mesmo filamento são chamadas de ilhas de CpG, que são geralmente encontradas perto dos sítios de iniciação de transcrição. Quando os genes não estão sendo transcritos, as ilhas de CpG encontram-se metiladas. Quando os genes estão sendo transcritos, as ilhas de CpG têm os grupos metil removidos antes do início da transcrição. Na etapa transcricional, a regulação gênica atua de forma a limitar ou acentuar a produção de proteínas, o que pode ser feito por meio de vários mecanismos que envolvem diversos elementos regulatórios. Para explicar melhor estes mecanismos que podem influenciar na produção de proteínas, utilizaremos como exemplo a produção de melanina nos seres humanos. A cor da pele é resultado da influência de vários fatores, dentre eles a produção de melanina por células chamadas melanócitos. Os melanócitos são células especializadas, localizadas na epiderme, e que têm a função de produzir grânulos de melanina, que são transferidos aos queratinócitos. Os queratinócitos também são células da epiderme, localizadas logo acima dos melanócitos. Os grânulos de melanina, produzidos pelos melanócitos, são transferidos aos queratinócitos e se localizam em posição preferencialmente supranuclear, protegendo o DNA destas células dos efeitos nocivos do sol. Quando nos expomos ao sol por um certo tempo, nossa pele começa a se bronzear. Este bronzeamento inicial é causado pelo escurecimento da melanina pré-existente nas células da epiderme e também pelo aumento da velocidade de transferência dos grânulos de melanina para estas células. Posteriormente, se essa exposição ao sol continuar, a produção de melanina é aumentada. É neste ponto que haja regulação gênica na etapa transcricional, que aumentará a síntese de RNA mensageiro, que dará origem aos grânulos de melanina. O aumento na síntese de RNA mensageiro envolve sinais moleculares, que podem partir tanto de dentro como de fora da célula. Para que ocorra o aumento na produção de melanina, os sinais externos partem dos queratinócitos, o que gerará uma cascata de sinalização que resultará na produção acelerada dos RNA mensageiros, transcrição, que darão origem aos grãos de melanina. Essa produção é acelerada pela atuação de proteínas ativadoras. Lembre-se que a transcrição é iniciada quando a proteína de ligação ao Tata Box, que é parte do fator geral de transcrição TF2D, se liga à região do promotor, atraindo outros fatores gerais de transcrição, e o cerne da RNA polimerase 2. Posteriormente, outros fatores gerais de transcrição, 2E, 2H e 2J, se associam. E a transcrição ocorre após a liberação da RNA polimerase 2 dos fatores gerais de transcrição. Os fatores gerais de transcrição não participam do processo de transcrição. As proteínas ativadoras aceleram o processo, facilitando e estabilizando a montagem do aparelho de transcrição.
As proteínas ativadoras não participam do processo de síntese de RNA, mas ligam-se à região promotora para atrair e posicionar corretamente a RNA polimerase 2 para o início da transcrição. Para modularem a transcrição, as proteínas ativadoras possuem um ou mais domínios funcionais. O domínio é uma região da proteína reguladora que interage com outras proteínas, com o DNA e com outras moléculas presentes no meio. Esses domínios podem ser um domínio que reconhece uma sequência reguladora no DNA, um domínio que interage com uma ou mais proteínas do aparelho de transcrição, um domínio que interage com proteínas ligadas a sequências reguladoras vizinhas do DNA, de tal modo que essas proteínas atuem cooperativamente na regulação da transcrição, um domínio que influencia na condensação da cromatina, seja de forma direta ou indireta, e um domínio que atua como sensor das condições fisiológicas dentro da célula. Como vimos, quando nos expomos ao sol, a partir de um certo momento, as proteínas ativadoras aumentam a taxa de transcrição do RNA mensageiro, que dará origem aos grãos de melanina. Mas, se essa exposição ao sol diminui ou cessa, a produção acelerada dos grãos de melanina não continua no mesmo ritmo. Para que isso ocorra, atuam as proteínas repressoras, que irão reprimir a transcrição. Isso ocorre porque as proteínas repressoras se ligam ao promotor, impedindo a ligação do aparelho de transcrição. Outro mecanismo seria a sua ligação ao aparelho de transcrição, o que impede ou dificulta o processo transcricional.